Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 5 de maio. A polícia investiga uma denúncia de injúria racial contra 2 entregadores em Niterói. A acusada é uma defensora pública aposentada. Uma criança morre após ser atacada por um jacaré no rio Tapajós. Os impactos da alta de preços e dos juros na mesa do consumidor. E ainda, 6 meses depois do acidente que matou a cantora Marília Mendonça, a investigação ainda não foi concluída. Agora no Brasil TV. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma denúncia de racismo contra 2 entregadores na cidade de Niterói. A autora do crime é uma defensora pública aposentada. A mulher que aparece nessas imagens é Cláudia Alvarim Barroso, defensora pública aposentada desde 2016. No último sábado, ela ofendeu com palavras racistas 2 entregadores que trabalhavam no condomínio dela em Niterói, região metropolitana do Rio. Esconde não? É? Que? Macaco? Macaco? Que isso? Que beleza, hein? Que beleza, hein? Jonatas de Souza Mendonça e Eduardo Peçanha Marques tinham algumas entregas para fazer. Uma, inclusive, a própria defensora aposentada. Eles estacionaram a van em frente à casa dela. Cláudia Alvarim reclamou que não conseguia sair da garagem e começou uma série de agressões. E ela já saiu se alterando, xingando de palhaço, pedindo para tirar a van do lugar, só que eu não tenho habilitação. Então não tinha como. Eu falei, senhora, eu vou esperar o Eduardo, porque eu não tenho habilitação para me tirar a van do local. E ela se alterou, você tem que tirar isso agora, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que você está falando. E antes dele chegar, ela já tinha tirado uma pedra na van, já tinha xingando todo momento, ela estava xingando, alterada. Ela acertou uma lata de refrigerante, né? Desci o veículo, abri a porta, dei uma volta no veículo, né, para ver se tinha quebrado alguma coisa, pra gente não ser responsabilizado. Aí saímos, ela foi, vocês estão vendo se quebrar a van? É para quebrar mesmo. Aí que ela cometeu a cena. E quando ela tacou a lata, eu falei, Eduardo, grava, porque pra gente mostrar pra nossa empresa o que tá acontecendo, né? Ele gravou, no exato momento que ele gravou, ela veio chamar a gente de macaco. O caso foi registrado como injúria racial. A pena varia de 1 a 3 anos de prisão. Tem acontecido com muita frequência esse tipo de crime, né? Hoje em dia as pessoas denunciam, as pessoas não se calam como anteriormente fazia. A ofensa, né? A raça, a pele, qualquer tipo de ofensa é passível de registro policial e apuração por parte da Polícia Civil. Essa não é a primeira vez que Cláudia Alvarim Barroso se envolve em casos de agressão. O jornal Hoje apurou que ela tem 6 anotações criminais, a maioria por injúria. Cláudia Alvarim Barroso era esperada hoje para prestar depoimento, mas alegou que tinha compromissos e só deve vir à delegacia na semana que vem. A Polícia Civil já pediu acesso às imagens das câmeras de segurança do condomínio para ajudar na investigação. Nós fomos até lá tentar falar com a defensora aposentada, mas não conseguimos encontrá-la. Não está atendendo? A sensação que eu tive de momento, de imediato, foi parecer que eu estava num filme, numa novela e que não estava acontecendo. Humilhação. Humilhação, porque quem passa por isso, eu não desejo para ninguém. Só quem passa mesmo que sente. É uma dor muito grande. Nossa produção ligou para Cláudia Alvarim Barroso. Ela disse que as acusações não são verdadeiras, mas a ligação caiu e não conseguimos mais contato. A Defensoria Pública do Rio informou que Cláudia Alvarim está aposentada desde 2016 e que, portanto, não trabalha mais na instituição. A Defensoria afirmou ainda que é contra qualquer forma de discriminação e que atua para colaborar na valorização de ações afirmativas. No Distrito Federal, uma das mulheres que usaram as redes sociais para fazer ofensas racistas contra um jovem negro se apresentou na delegacia para prestar depoimento. O Rodrigo Serpa tem as informações. Uma das mulheres foi ouvida ontem na 20ª Delegacia do Gama, que investiga o caso. Ela foi ouvida ontem à tarde e a outra mulher que aparece no vídeo deve ser ouvida ainda nesta semana, segundo a delegada responsável pelo caso. Depois disso, o inquérito policial vai ser encerrado, enviado ao Poder Judiciário,
que vai, portanto, analisar esse caso. As duas mulheres respondem pelo crime de injúria racial, que tem pena de prisão de 1 a 3 anos. O motivo é um vídeo postado numa rede social com ofensas racistas a um jovem negro de 26 anos, morador do Gama. O vídeo foi postado numa ferramenta para amigos próximos, que permite que apenas pessoas selecionadas tenham acesso àquele conteúdo. Porém, o vídeo acabou vazando, teve milhares de visualizações na internet e acabou, portanto, virando caso de polícia. O advogado da vítima disse que vai pedir acesso ao inquérito, ao depoimento das mulheres que aparecem no vídeo. Ele ainda analisa enviar uma queixa-crime. O estudante de odontologia, Matheus Antunes, estava num torneio de futevôlei no Gama na semana passada. As duas mulheres também estavam lá. Eles se conheciam, mas não se cumprimentaram naquele dia. Matheus só soube que as ofensas racistas estavam na internet quando chegou em casa. O vídeo teve muito alcance. É preto, ainda fica tirando os olhos de tempo. Não passa um desodorante. Matheus fez um boletim de ocorrência e a Polícia Civil abriu um inquérito. É bom ressaltar que o crime de injúria tem pena de 1 a 3 anos e multa. Ocorre a triplicação dessa pena quando o autor do crime ou as autoras do crime de injúria racial divulgam em redes sociais. Depois da repercussão, uma das mulheres voltou às redes sociais para pedir desculpa. Alegou que estava bêbada. Não quero me justificar, tá? Eu sei do meu erro, eu sei o quanto eu errei nesse comentário. Tá? Errei muito em comentar, errei em gravar, errei em postar, errei, infelizmente eu estava bêbada no momento, tá? Não assimilei a gravidade do que a gente tinha dito ali naquele vídeo. A defesa de Matheus disse que as duas apagaram os perfis na internet. Não conseguimos contato com as mulheres do vídeo. As polícias civil e militar da Bahia cumprem dezenas de mandados numa operação contra o tráfico de drogas. Mauro Anchieta. Os policiais já prenderam 13 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Ao todo, são 36 mandados de prisão e 41 de busca e apreensão. A operação começou nas primeiras horas desta quinta-feira. Os suspeitos foram presos em diferentes regiões de Salvador, mas a maioria das prisões foi na área onde essa facção criminosa atuava, o bairro de Pernambués. Segundo a polícia, a quadrilha é responsável também por vários homicídios na capital baiana. A ação de hoje apreendeu drogas, armas, munição e até coletes à prova de bala. Mais de 600 policiais participaram da operação, comandada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, e que ocorre depois de um trabalho de investigação e inteligência que durou 6 meses. Os presos e todo o material apreendido foram trazidos para a sede do departamento. Mas, segundo a polícia, a operação vai continuar. Mauro Anchieta para o Brasil TV. Um homem morreu numa troca de tiros com a Polícia Rodoviária Federal. O suspeito foi abordado na entrada de Campo Grande e fugiu em alta velocidade, com uma caminhonete carregada com maconha. O motorista de uma caminhonete carregada com drogas foi abordado por policiais rodoviários federais numa das avenidas mais movimentadas de Campo Grande. Segundo a polícia, ele não obedeceu a ordem de parada e saiu em fuga, dirigindo em alta velocidade, colocando em risco a segurança de outros motoristas. Ainda de acordo com a polícia, ele bateu em vários carros e chegou a jogar a caminhonete na direção de pedestres. Por sorte, ninguém ficou ferido. Depois de 3 quilômetros de perseguição, ele entrou no mato e tentou fugir a pé. O suspeito teria atirado nos policiais e foi baleado. Chegou a ser socorrido e morreu numa unidade de saúde. O suspeito tinha 37 anos e passagens pela polícia por roubo, tráfico de drogas e receptação. A caminhonete com maconha e skunk vinha de Bela Vista, na região de fronteira do Brasil com o Paraguai. Oswaldo Nóbrega, de Campo Grande, para o Brasil TV. A Polícia Federal quer saber de onde vieram os 77 quilos de ouro que foram encontrados sob escolta de policiais militares ontem na rodovia Castelo Branco, em São Paulo. Os 77 quilos de ouro chegaram ao estado de São Paulo em uma aeronave particular que desceu no aeroporto de Sorocaba. A Polícia Federal já estava monitorando esta aeronave, que faz parte de um outro inquérito policial. Inclusive, este avião é um sequestro criminal, ou seja, faz parte de uma investigação criminal e não poderia estar no espaço aéreo. Mas como a Polícia Federal estava fazendo esta investigação, quando a aeronave chegou aqui em Sorocaba,
começou a monitorar toda a movimentação, quando 2 carros vieram a um hangar também particular aqui no aeroporto e fizeram a retirada do material. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para ajudar nesta investigação e os 2 veículos foram parados na rodovia Presidente Castelo Branco, no quilômetro 74, em Itu, próximo a uma praça de pedágios. Os carros foram parados, as pessoas abordadas, uma vistoria foi feita nos automóveis e então os policiais rodoviários encontraram 3 malas com este ouro e uma 4ª mala com a documentação. Todas as pessoas foram levadas para a sede da Polícia Federal em Sorocaba, assim como o material que também foi apreendido. Entre essas pessoas estavam 4 policiais militares e 2 funcionários da empresa. A Corregedoria da Polícia Militar disse que está acompanhando o caso. Todas as pessoas foram ouvidas e liberadas. As notas fiscais que foram apreendidas também vão passar por análise. O caso segue sendo investigado. De Sorocaba, Moniele Nogueira, para o Brasil TV. Uma criança de 10 anos morreu após ser atacada por um jacaré no rio Tapajós. O garoto morava na aldeia Boa Fé, que fica dentro da terra indígena Munduruku, no município de Itaituba, sudoeste do Pará. 2 meninos estavam tomando banho próximo da aldeia Boa Fé, dentro da terra indígena Munduruku, no sudoeste do Pará. A criança de 10 anos foi surpreendida pelo jacaré, que chegou por trás e atacou as costas da vítima. O irmão saiu correndo para chamar o pai, mas o animal já havia levado o menino para o fundo do rio. O pai da vítima encontrou o filho horas depois, no fundo do rio, já sem vida. O Distrito Sanitário Indígena está amparando a família da vítima. O corpo da criança foi enterrado hoje. Os bombeiros informaram que não foram acionados para a ocorrência e explicaram que, nesses casos, por se tratar de uma aldeia indígena, eles não costumam ser chamados por questões de logística e comunicação. Ainda de acordo com os bombeiros, pelos ferimentos, não há dúvidas de que se trata de um ataque de jacaré. Fabiano Vilela para o Brasil TV. A Fiocruz e a farmacêutica MSD assinaram um acordo de cooperação para a produção do primeiro antiviral oral contra a Covid no Brasil, o Molnupiravir. A Agência Nacional de Vigilância em Saúde autorizou o uso emergencial desse medicamento no país. A Fiocruz vai ser a responsável pela administração, importação, rotulagem, embalagem, testagem, liberação e também fornecimento do remédio para o Sistema Único de Saúde. O acordo prevê ainda a condução de ensaios clínicos para o uso em profilaxia de Covid-19. A gente vem falando aqui no Brasil TV de como está cada vez mais difícil encher o carrinho no supermercado. E em Brasília, muita gente procura promoção ou substitui alguns produtos por outros mais baratos. Início de mês, supermercados com corredores mais vazios, compras pequenas, o carrinho já não enche tanto. É reflexo da alta inflação. De acordo com o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o chamado IPCA 15, chegou a 1,73% somente no mês de abril. E é o maior índice para um mês de abril em 27 anos. O dono deste mercado, no Itapuã, diz que tem percebido uma procura maior por produtos de marcas mais baratas. O consumidor ele está pesquisando mais, ele está procurando uma variedade mais para poder estar conseguindo fazer a compra dele do mês, né? A gente está tendo que trabalhar aí com uma margem bem menor que o que a gente trabalhava para poder estar atendendo o cliente. A Isa Souza decidiu gravar a visita ao mercado. Tem que fazer economia e não pode deixar de comer feijão. Aí a gente leva mais em conta. Bem, a gente só toma café pela manhã. À tarde a gente toma um chá. O leite pesa na conta. R$60 aqui só de leite. Isa já vai fazendo as contas no papel. Olha assim onde tem R$300 aqui, ó. Olha só o carrinho. Tá vazio, viu? E no final, ainda ficou mais caro que o previsto. Errei na conta feia, ó. Eu falei que ia dar R$300, que nada, R$323. Jair é aposentado e mora no Cruzeiro Novo. Ele tem uma tática na hora de comprar. Eu sempre procuro promoções, produto que está na estação, né?
Adriana é contabilista e tem feito muita conta e muitos cortes. Aqui em casa mesmo, para conseguir driblar um pouco essas altas de preço, a gente cortou o pão integral. Hoje em dia a gente só come o pão normal mesmo. 1 litro de leite, só eu tomo leite, porque meu filho é intolerante à lactose. Então a gente, 1 litro de leite normalmente às vezes dura uma semana. A gente só toma realmente no cafezinho da manhã. Fiquem ligados nesses produtos. São alguns dos que mais subiram em um ano, de acordo com o IBGE. Cenoura, café, melão, melancia, mamão, brócolis, cebola, ovos e frango. As pessoas têm dificuldade porque, como o salário não cresce e os preços estão crescendo, então o poder de compra da sociedade acaba diminuindo. Então as pessoas que compravam mais no mercado no mês passado agora passam a comprar menos. Então tem que fazer uma reprogramação, um replanejamento de tudo o que acontece no seu orçamento familiar. E inclui nisso daí uma pesquisa de preços. Em Campo Grande, a polícia foi às ruas contra o comércio ilegal de fios de cobre. O Diego Queiroz é quem tem as informações. A Operação Vasto, em latim sucata, deflagrada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, envolveu 167 policiais civis e militares em todas as regiões de Campo Grande. O principal alvo foram comércios de recicláveis que fazem venda de cobre furtado ou sem documentação que especifique a origem. 57 locais foram vistoriados. Foram cumpridos 2 mandados de prisão. 3 pessoas foram presas por compra e venda de produto furtado e 12 encaminhadas para a delegacia por compra de cobre sem nota fiscal. Além do mercado de fios, a operação tenta barrar o comércio de hidrantes furtados. Os medidores de água possuem cobre, material alvo dos criminosos. Os furtos em Campo Grande são recorrentes. Só nos 3 primeiros meses do ano, o furto de fios provocou um prejuízo aos cofres da prefeitura de R$500 mil. No ano passado, as perdas chegaram a R$1.800.000. E a seguir, depois de um temporal, uma mancha enorme surge na areia da praia de Copacabana. Brasil TV de volta e com uma imagem triste em plena praia de Copacabana. Uma mancha escura apareceu na areia e chamou a atenção de quem passou por lá hoje cedo. Um dos cartões postais da cidade amanheceu manchado. Um lago de água suja na praia de Copacabana. Praia famosa no mundo todo, né? É triste. Eu, como carioca, fico envergonhado. Desde a madrugada, o trabalho da concessionária Águas do Rio é para cobrir a mancha escura com areia e evitar que a poluição chegue ao mar. Mas as máquinas não conseguiram esconder o mau cheiro. Tá sentindo agora? Isso não é confortável, né? Bem ruim, não dá nem para ir à praia, né? Um funcionário do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, recolheu amostras da água. O material vai ser analisado. O INEA informou que a coleta faz parte do trabalho de rotina para avaliar as condições de balneabilidade das praias. O problema foi entre os postos 3 e 4, na altura da rua Santa Clara. A água suja invadiu a praia durante a chuva de ontem à noite. Começou a sair uma água preta, aí conforme começou a chover, ele começou a alagar e foi transbordando para todos os lados. E o cheiro insuportável. A Águas do Rio disse que não houve problemas com as elevatórias e que investiga, junto com a prefeitura, as causas do vazamento para definir uma solução para o problema histórico nas praias da Zona Sul. Quem mora ou frequenta a Copacabana já sabe que o problema é antigo e espera uma solução definitiva para os vazamentos. Toda vez que chove acontece, fica pior, sempre, toda vez que chove. Isso quando a chuva é fraca, quando a chuva é forte, pior ainda. E em Santa Catarina, a chuva já provocou estragos em 109 cidades. A chuva deu uma trégua, mas os prejuízos são muitos em várias regiões do estado. Pelo menos 100 cidades catarinenses foram afetadas. Na Grande Florianópolis, a cidade de Anitápolis ficou totalmente isolada por cerca de 12 horas. Houve queda de barrancos e o rio que corta a cidade transbordou, destruindo casas e ruas.
9 cidades decretaram situação de emergência. É o caso de Tubarão, no sul de Santa Catarina. De ontem para hoje, o número de desabrigados pulou de 100 para 700. Durante o dia, pelo menos 8 rodovias federais e estaduais ficaram com pontos parciais ou totais de interdição, por água na pista ou queda de barreira. O porto de Itajaí segue fechado por tempo indeterminado. Felipe Salles para o Brasil TV. Agora olha essa história. Há 2 anos, a Prefeitura de Sanharó, no agreste de Pernambuco, construiu uma escola num terreno onde ficava um açude. Em 2020, choveu na cidade e teve uma grande inundação. Agora, o Ministério Público e a Defensoria Pública de Pernambuco pedem à Justiça que condene a Prefeitura ao pagamento de uma indenização aos moradores. No dia 2 de novembro de 2020, choveu em Sanharó quase 290 milímetros. Em apenas 24 horas, choveu quase 30 vezes mais do que o esperado para o mês inteiro na cidade. Vários pontos de alagamento foram registrados nas ruas de Sanharó, principalmente no bairro do Salgado. 300 pessoas ficaram desalojadas. Muita gente perdeu tudo o que tinha. Perdi tudo, eu não tenho nada. Na casa da minha filha, deu 2 metros d'água dentro de casa, me encobria. Segundo a ação conjunta, a Prefeitura de Sanharó começou a construir uma escola no bairro Santa Clara em junho de 2020. A pedido da empresa contratada para realizar a obra, foi feito um serviço de terraplanagem no local, onde seria erguida a escola. O problema é que, sem comunicar ao Ministério da Educação, o município iniciou as obras em uma área vizinha ao local previsto no projeto e construiu exatamente onde havia um açude. A Prefeitura não teria realizado um licenciamento ambiental, o que seria necessário por se tratar de um manancial. Com a conclusão da obra de aterramento, o espaço onde havia o açude ficou mais elevado que as ruas do bairro Padre Noval, alterando o curso de escoamento da água da chuva, que acabou invadindo ruas e casas. Várias famílias procuraram a Defensoria Pública para relatar diversos prejuízos, como a perda de toda a sua propriedade, né? As casas ficaram alagadas, diversas famílias perderam os bens. Assistidos relataram, inclusive, que tiveram que passar a noite embaixo de árvores porque as suas casas estavam completamente alagadas e não tinham condições de permanecer. A ação do Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, visa, além do refazimento do açude, a condenação da Prefeitura Municipal de Sanharó em danos morais coletivos e a reparação das famílias lesadas, tanto do ponto de vista do dano material, ou seja, os bens que elas perderam, como do ponto de vista do dano moral, ou seja, o sofrimento por elas vivenciados. A ação já foi encaminhada para a Vara Única da cidade de Sanharó e aguarda decisão da Justiça. Em nota, a Prefeitura do município disse que ainda não foi intimada sobre esta ação. E assim que isso acontecer e analisar todo o teor do documento, vai se pronunciar sobre o caso. Há 6 meses, um acidente chocava o Brasil. A morte da cantora Marília Mendonça, uma das artistas mais populares do país, aos 26 anos, na queda de um avião em Minas Gerais. 6 meses depois, a investigação ainda não foi concluída. A TV Globo teve acesso com exclusividade a novas imagens do dia do acidente. Este vídeo mostra um perito puxando uma corda para amarrar o avião. Do lado de fora, em cima das pedras da cachoeira, muitos destroços, inclusive parte de uma poltrona que ficou totalmente destruída. Nesta outra imagem, o homem já está dentro da aeronave retirando os objetos das vítimas. São muitas roupas e artigos pessoais dos passageiros. Em frente à porta do avião, a capa do violão da cantora Marília Mendonça. A correnteza estava tão forte que dá para ver a água passando por dentro do bimotor. A TV Globo teve acesso com exclusividade a essas imagens do dia da queda da aeronave. O acidente aconteceu no dia 5 de novembro do ano passado. 2 tripulantes e 3 passageiros morreram, entre eles a cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, no auge da carreira. Ela iria se apresentar em Caratinga, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. Marília Mendonça era considerada a rainha da sofrência e continua sendo uma das artistas mais ouvidas do país. A tragédia comoveu o Brasil. O avião prefixo PT-ONJ era um C-90 King Air, da fabricante Beech Aircraft. A aeronave pertencia à empresa PEC Táxi Aéreo, com capacidade para 6 passageiros. A ANAC afirmou que o bimotor estava em situação regular e tinha autorização para operar.
6 meses se passaram e a investigação continua. Um documento preliminar do Centro de Investigações de Acidentes Aeronáuticos diz que o avião caiu após atingir uma linha de distribuição de energia perto de uma cachoeira no interior de Minas Gerais. Mas o CENIPA não possui análise completa de todas as informações e que, por isso, nenhuma conclusão pôde ser feita até agora. Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que a conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e ainda da necessidade de descobrir todos os fatores contribuintes. Na época do acidente, equipes do CENIPA resgataram os destroços. A carcaça e os motores da aeronave estão de posse do CENIPA. Portanto, a gente acredita então que estejam no estado do Rio de Janeiro, por onde certamente estão passando por todas as questões periciais. Está a cargo da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais a investigação acerca de todos os fatos, todos os elementos aí que circundam o acidente. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Para você e para sua família, uma excelente noite. Até a próxima.